E aí, pessoal, esse é o canal Fix Física, eu sou o professor Pedro e essa é a nossa terceira aula do módulo de energia térmica. Hoje a gente vai ter aula de dilatação térmica dos sólidos. Então, como é que funciona a dilatação térmica dos sólidos? Todos os corpos, eles são feitos de átomos que se agrupam em moléculas, certo? Então, eu fiz uma representação bem simples aqui, em forma cúbica, né, das moléculas. E qual é o conceito? De onde vem a ideia de dilatação? Numa visão microscópica do fenômeno. Então, imagine aqui que eu tenho uma molécula que receba uma certa quantidade de energia. Quando ela recebe essa energia térmica, os átomos, eles aumentam a sua agitação. Como a gente viu lá na primeira aula, né? Temperatura é o grau de agitação das partículas. Se eu recebo calor, o meu corpo aumenta a agitação, aumenta a temperatura, né, dessas partículas, elas se põem a vibrar um pouco mais. Então, veja bem, se as minhas partículas começam a vibrar um pouco mais, é fácil pensar que em um momento elas podem começar a se encostar demais. E elas não gostam disso. Então, quando elas começam a se agitar, opa, calma aí, dá o meu espaço um pouquinho aqui, né? Libera espaço aí. E aí elas vão tender a se afastar uma das outras para que elas possam ter um espaço maior para a vibração. Então, chega calor, elas vibram, ficam na iminência de um possível choque e se afastam para que esse choque não ocorra. Então, fala, opa, dá um espacinho aí, libera o espaço aí, certo? Quando isso ocorre, o tamanho do meu agrupamento atômico ele aumenta. Aumentando esse tamanho, consequentemente, isso se reflete macroscopicamente no que a gente chama de dilatação térmica dos sólidos. Então, todo o corpo ele tende a se dilatar nas três direções, né? Na direção X, na direção Y e na direção Z da profundidade. E por que a gente estuda, então, dilatação linear e superficial? Porque os sólidos eles têm formato definido. E o que é que pode acontecer? Eu posso ter um sólido ao qual uma das suas direções é muito maior do que as outras duas. Se uma das direções é muito maior do que as outras duas, é fácil pensar que nessa direção em que ele é maior, vai haver uma maior quantidade de átomos agrupados. Consequentemente, vai haver também um maior somatório dessas pequenas dilatações que acontecem nas ligações atômicas. Então, se numa direção há uma maior quantidade de átomos interligados, consequentemente, cada pequena dilataçãozinha que vai haver entre um átomo e outro vai ser somada e no final, naquela direção, vai haver uma maior dilatação, certo? Então vamos ver agora como é que fica a dilatação linear. Então, pessoal, agora vamos conhecer a dilatação linear. Então, a dilatação linear ela vai acontecer quando eu tenho um corpo onde uma das suas dimensões é muito maior do que o das outras duas. E como eu já falei para você, nessa dimensão, provavelmente vai haver muito mais átomos agrupados, o que faz com que essas pequenas dilatações sofridas átomo a átomos se reflitam numa deformação. Então, o que está representado de azul aqui seria a minha barra de ferro, de aço, de alumínio, de qualquer material sólido, né, metálico, enfim. O que está representado de azul seria a minha barra em o seu comprimento inicial. Isso quer dizer o quê? O tamanho da barra antes de sofrer o aquecimento. E essa deformação ΔL que está em vermelho aqui, ó, deformação, representado por ΔL, é justamente o quanto a minha barra cresceu após o seu aquecimento. Então, em azul, o comprimento inicial, em vermelho, a sua deformação. E como é que a gente determina a deformação dessa barra? Então vamos lá. Quais os fatores que influenciam na deformação do meu corpo? O primeiro fator, como a gente já disse, é o próprio comprimento inicial. Porque quanto maior for o comprimento, mais átomos eu tenho, mais elas se afastam, maior é o somatório das pequenas dilatações
dos átomos que, somadas uma a uma, se refletem na minha deformação. Então, o comprimento inicial ele é diretamente proporcional à minha deformação do corpo. Outro fator importante para a deformação é o tipo do material. Nós temos materiais que se dilatam mais facilmente e nós temos materiais que não se dilatam tão facilmente, certo? Então, um fator que vai caracterizar o material que está sofrendo a deformação é chamado de, representado pela letra grega alfa, e nós chamaremos de coeficiente de dilatação linear, representado pela letra grega alfa, certo? Existem materiais que têm um coeficiente de dilatação linear maior do que os outros, ou seja, esses materiais eles crescem mais facilmente do que os outros, certo? Que tem um coeficiente menor, é claro, certo? Outro fator importante para a dilatação linear é a temperatura. Por que a temperatura? Porque quanto maior for a temperatura dos corpos, consequentemente maior é o grau de agitação das partículas. Sendo maior o grau de agitação das partículas, provavelmente elas vão precisar de mais espaço. Então elas vão acabar se afastando um pouco mais uma das outras. Então, tá aqui, ó, o ΔT é a nossa variação da temperatura. Então, pessoal, onde é que a gente utiliza, onde é que a gente vê, onde é que a gente observa a dilatação linear no nosso dia a dia, certo? Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, que sempre cai em provas, né? Sempre existem questões que são as lâminas bimetálicas. Então, o que são lâminas bimetálicas? Lâminas bimetálicas são lâminas produzidas com dois metais, né? Já diz bimetálicas, materiais diferentes e são soldadas uma à outra, certo? Dessa maneira aqui. Então, vejamos bem. Eu tenho aqui uma lâmina bimetálica feita de dois materiais, um azul e um vermelho, né? Eu estou representando aqui, dizendo que o coeficiente de dilatação térmica do azul é maior do que o vermelho. Então, quando eu aquecer essa lâmina bimetálica, o fato delas terem o mesmo comprimento inicial, se elas estão juntinhas, provavelmente vão sofrer a mesma variação de temperatura. O que vai alterar o crescimento, ou melhor, a deformação da minha lâmina bimetálica é exatamente o coeficiente de dilatação linear, por ser diferente. São materiais diferentes. Então, quando eu forneço calor para essa lâmina bimetálica aqui, melhor dizendo, um material vai crescer um pouco mais que o outro. No nosso caso aqui é o azul. Então o azul vai começar a crescer, né? Deformar para cima, e o vermelho não acompanha, pois o seu alfa, né? O seu coeficiente de dilatação é menor do que o azul. Então quando o azul começar a crescer, o vermelho, ei, rapaz, eu não consigo crescer esse tanto não, calma aí. E aí vai começar a tentar, né? Ou melhor dizendo, vai tentar segurar o crescimento do azul. E aí, quando ele segura o crescimento do azul, o que vai acontecendo? A minha lâmina começa a entortar. Então, quando eu forneço calor, né, a minha lâmina entorta de forma que o azul fique por fora. Por quê? Numa circunferência, quanto maior o raio aqui, né? Quanto mais fora da circunferência eu estiver, maior será o comprimento do arco. Consequentemente, esse azul aqui, ó, tem um tamanho maior do que o vermelho. Belezinha? Tranquilo. Então, onde é que a gente usa essas lâminas bimetálicas? Provavelmente você não usa de forma direta, né? Você usa de forma indireta. As lâminas bimetálicas, elas são utilizadas nos termostatos. Os termostatos são os reguladores de temperatura, os objetos de proteção térmica. Então, naquela sanduicheirazinha que você tem, que você liga na tomada e ela acende uma luzinha vermelha, vai se esquentando. Daqui a pouco, o que acontece? A luzinha verde acende, mas a sua chapa, por um tempo, ela fica desligada.
Então, a lâmina bimetálica ela vai fazer a regulagem dos momentos em que a sua chapa precisa estar ligada e do momento em que sua chapa precisa estar desligada. Vamos ver um exemplo aqui? Então, imagine que aqui você consiga ver dentro da sua sanduicheira. Como é que ela funciona? Então você liga a sua sanduicheira na tomada e assim que você liga, uma luz vermelha, em alguns é uma luz vermelha, em outros é uma luz verde, né? Mas quando você liga a sua sanduicheira, uma luzinha acende, certo? E nesse momento ela indica que a sanduicheira está ligada. Então, entra uma corrente elétrica na sua sanduicheira, essa corrente elétrica ela vai passar por uma resistência. E qual é a função da resistência elétrica? Ela vai transformar energia elétrica em calor, por um efeito chamado de efeito Joule, que isso a gente vai ver em outro momento, quando for lá no módulo de eletrodinâmica. Mas agora, a gente só precisa saber que a minha resistência ela vai transformar a corrente elétrica que entra em calor, certo? E quando eu vou transformando a minha energia elétrica em calor, eu vou aumentando a temperatura da minha sanduicheira, até chegar num certo ponto em que o fabricante já especificou que seja o ponto ideal para que você ponha o seu pão. E aí o que é que acontece? Quando chega a determinada temperatura, a minha lâmina bimetálica ela se entorta para cima, funcionando como alguém que liga o interruptor da segunda lâmpada, que no nosso exemplo aqui é a lâmpada verde. Vamos ver como é que fica? Então veja lá. Entrou corrente, a minha resistência transformou em calor, aqueceu a chapa, aqueceu juntamente a minha lâmina bimetálica, que entortou um pouquinho para cima e acionou o interruptor que liga a minha lâmpadazinha verde. E essa lâmpada verde aqui, no meu exemplo, indica, né, a segunda lâmpada indica que você deve pôr o seu pãozinho lá, né, o seu misto quente lá na chapa. Você põe o misto quente, que provavelmente vai estar frio. Quando você fecha a sua chapa, ele vai consumir calor da chapa, né? Então, consumindo o calor da chapa, provavelmente causa uma redução da temperatura. Reduzindo a temperatura, a minha lâmina bimetálica ela tende a voltar para o estado inicial. Quando ela volta para o estado inicial, essa lâmpadazinha aqui, ó, a segunda lâmpada, né, que no nosso caso é a lâmpada verde, ela se apaga. E aí você sabe que a chapa está em processo de reaquecimento. Legal? Ficou entendido? Tudo bem? Então, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, certinho? Por hoje é só, certo? Não esqueça de deixar o seu like, né? E se inscrever no canal para dar aquela força. Muito obrigado e até a próxima aula, que vai ser de dilatação térmica, focando na dilatação superficial. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!